ler toda a literatura sobre natação não ensina você a nadar. Então a pessoa pode ter lido todos os livros sobre natação e ela não sabe nadar. Mas ela sabe que tem que bater o braço, que ela tem flutuabilidade, né? Tem um monte de coisa, mas ela não sabe nadar. E quando jogarem ela na água, aquele conhecimento, que na verdade era informação, ela que confundiu como conhecimento, quando ela cai na água ela descobre que é falso. Por exemplo, se eu nunca lutei, nunca na minha vida, né? E eu vou falar sobre luta para você, eu estou falando a verdade ou não? E a gente está num mundo que é estético, né? Ele é muito forte isso. As pessoas querem ter um braço de um ginasta, mas não querem treinar ginástica. Eles querem ficar forte e rápido, né? Eles querem correr igual um maratonista sem ter treinado igual um maratonista. Essa é, eu acho que a grande confusão, né, que existe no mundo da arte marcial, principalmente, né? Que a gente vende uma coisa que a gente não tem, né? Porque se a gente fala se a arte marcial é para defesa pessoal, ou ela também tem um elemento de defesa pessoal, aí a gente tem que saber o que é defesa pessoal e como funciona, né? Então, qual é o comportamento humano em situações de estresse, como é que surgem as agressões, o que leva uma pessoa a ser agredida, quais são as fragilidades que eu tenho no meu próprio corpo, tanto físicas como emocionais, e como usar a meu favor ou contra. A arte marcial, ela tem um contexto filosófico grande. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que na arte marcial, ela é pela palavra arte. Já tem aí na frente dela, arte. Então ela tem um cabedal de conhecimentos aí, né? Que são mais estéticos, vamos dizer assim. No sentido amplo da palavra estética, tá? No sentido clássico, né? Então aí vai ter filosofia, vai ter uma história da arte marcial, um louvor aos fundadores, muitas vezes. Às vezes até uma idolatria ao professor, aos mestres, né? Uma idolatria, às vezes, cega, que a pessoa nem pergunta para ele. Não pode discutir. A arte marcial, normalmente, você não pode falar não acredito nisso, ou eu não acho que é assim. Você tem que fazer o que o cara está falando você fazer. Na defesa pessoal, não é opinião. Nunca tem opinião, tem ciência. Olha, nós observamos 3.000 casos de ataque assim, então a gente vai ensinar defesa contra esse ataque. A gente filmou 3.000 casos de ataque e foram assim. Então a gente vai aprender. Então é importante saber se defender dessa forma, né? Então, é uma das primeiras coisas, tem uma experiência aí científica. A outra coisa, a defesa pessoal, como o nome já diz, é aprender a se defender de um confronto, né? A arte marcial tem outros elementos. Então, qual que é melhor? O melhor é os dois mundos, né? Unir as duas coisas, ter as duas fatias da maçã, né? Então, ter uma parte filosófica, uma parte que te preenche como pessoa, mas te dá ferramenta para se defender. Então, a defesa pessoal é importante? Com certeza, as pessoas precisam se defender, ainda mais no mundo moderno, em que existem agressões, né? A gente não vive no mundo utópico, onde nada acontece. Então, a defesa pessoal tem que ter ciência por trás, ferramentas de ciência, estatística, fisiologia, biomecânica, entender como é que o corpo humano funciona e como responde à agressão. Na arte marcial, pouca gente estuda a fisiologia, né? Como o corpo responde em determinadas situações. Raramente as pessoas estudam psicologia, mas não psicologia relacional, psicologia de estresse, né? Psicologia de confronto, psicologia de combate. Comportamento, como o comportamento humano né? Que é o behaviorismo. Como as pessoas respondem a determinadas situações. A gente não estuda nada disso. A gente estuda resposta a ataque e defesa, ataque e defesa, ataque e defesa, ataque e defesa. A minha arte tem sparring logo a defesa pessoal. Não. Né? Eu vejo isso acontecer direto. O cara treina Kung Fu, vamos supor, aí tem o campeonato de Kung Fu. Ele fez todos aqueles negócios lá, né? Na prática dele, Kati, faz assim, faz assado, é super lindo. Aí ele vai lutar, ele dá soco e chuta. Ele nunca treinou aquilo. Aí nada daquilo que ele treinou ele aplica ali num ambiente seguro, né? Que é um esporte, uma competição. Então quando ele fala pra mim assim, vai funcionar na vida real, eu falo, mas não funcionou nem no esporte. Você está fazendo uma coisa no seu treino, você numa competição se aplica a outra e você que coisa vai dizer pra mim que quando for vida real, alguém for te matar, você vai fazer certo? Porque você não treinou nada daquilo, então não tem lógica. Então essa é a coisa que na arte marcial tem que ter. Se você treinar Kati, você tem que entender que é lindo, que é fantástico, mas não é defesa pessoal. Não é nem para competição, porque a regra de competição é outra coisa, e quando você treina para competição, também não é defesa pessoal. Defesa pessoal é uma coisa singular, ela tem uma característica específica, então tem que tomar cuidado com isso.
Um açougueiro pode ser um guerreiro? Pode, ele tem as ferramentas, sabe usar uma faca, mas ele não é um guerreiro, tem outros elementos aí. Isso que a gente tem que buscar, quais são os elementos internos, intrínsecos de uma prática marcial e não só os elementos externos, que é fazer exercício, dar soco num saco, né? Se agarrar com alguém e bater nele até ele pedir arrego, sei lá, a gente vê isso, né? Vamos supor, eu vejo gente falando assim, o MMA é a melhor luta do mundo, né? É um ringue, tem um juiz, né? Tem 3 juízes olhando, um cara no meio, um médico, todo mundo olhando. Um confronto real, onde eu já vi várias vezes acontecer, em situação prisional, não tem nada disso. É simplesmente um cara vai tentar matar você. E num ringue, o cara não quer matar você, ele quer ganhar de você, né? Que é um pouco diferente, né? Entender esses contextos facilita pra gente entender arte marcial, esporte de combate, né? As pessoas, por exemplo, judô é uma arte marcial? Não, é um esporte. Desde a criação dele, ele foi criado para ser um esporte. Aí o jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu brasileiro nada mais é do que uma derivação do judô do Jigoro Kano. Então ele também é um esporte em essência, tanto que a gente vê ele sendo usado como esporte, é sensacional. Qual a diferença? Tem regra, funciona de uma determinada maneira, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso já é um elemento que baliza a aplicabilidade dele, né? Como eu estava pesquisando a parte de ensinar defesa pessoal para a inteligência da Polícia Federal, né, que foi um start maior, né, eu já vinha com uma pesquisa de saúde na arte marcial. Eu tinha uma busca por saúde, até porque é uma constante, todo mundo que faz arte marcial em algum momento vai se interessar por medicina chinesa, por massagem, havia essa questão. Mas o que o cara da inteligência, lá da parte de investigação da Polícia Federal precisava, não tinha a ver com saúde. Precisava de uma coisa que servisse para ele se defender rápido. E eu falei, puta, eu preciso aprender algo. Aí eu comecei a pesquisar. E aí, é a toca do coelho, né? Depois que você entra, começa a tirar coisa, né? Você fala assim, putz. Aí eu comecei a falar assim, ok, eu já sei, quando o cara me ataca, eu já sei todas as respostas para ataque e defesa. Mas tem algo mais. Aí, sob estresse. Aí tinha que saber o que acontece. Por exemplo, estamos numa situação, houve um estampido, ou seja, o cara disparou a arma, o meu parceiro congelou. Ele ficou parado, sentado dentro do carro. Não conseguia sair, tive que arrastar ele para fora do carro, que ele travou. Aí eu, eita, o que é isso? Né? Como assim travou? Né? Preciso estudar isso. Os russos têm vários livros sobre psicologia de combate, porque eles estiveram em guerra, então eles falam o comportamento humano no ambiente mais miserável que existe, que é a guerra. Como é que o soldado se comporta, tal. Então eu tenho que começar a ler. Falei, puta, eu preciso entender isso aqui. Então comecei a ler. Então isso faz com que você perceba que o que você sabe não é o suficiente e quanto mais você estuda, continua com essa sensação, ainda não é o suficiente. Você começa, putz, preciso saber mais, preciso estudar mais. E isso me obrigou a pensar melhor, né? A entender melhor a minha arte marcial. E aí buscar respostas que no Aikido não havia, né? Meus senseis não sabiam, não é mal isso, tá? Eles não era no métier deles, não tinha lógica eles saber até, né? Então não fico chateado com isso, mas eu precisava saber, porque era uma demanda minha. E aí como eu fui buscar cada vez mais conhecimento nessa área específica que é que a gente chama de resolução de conflito físico, né? Como e por que eu resolvo o conflito físico. Aí depois eu fui ensinar agentes prisionais, né? Que agora chamam polícia penal. No ambiente de prisão é mais complicado ainda, porque você está dentro de uma cela, tem 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas e elas podem te atacar. Então já começa, tu tem que pensar melhor, né? Como é que você faz? Como é que você responde a isso? Como é que você vai ensinar o cara a fazer um bloqueio assim, golpear ele assim? Não vai funcionar, né? São 30 pessoas. Você tem que fazer algo que resolva. Então isso me obrigou a pesquisar cada vez mais e aí eu acabei encontrando várias escolas de defesa pessoal, né? Como todo mundo, ver o Krav Maga, ver outras modalidades, até a hora que eu cheguei no Model Mogging, que aí é um modelo, né? Model Mogging quer dizer modelo de ataque, né? Ou seja, como um mugger, que é um atacante, procede, e aí lá tinha uma pesquisa grande, né? De 30 anos de pesquisa, 20, 30 anos de pesquisa sobre conflitos reais. Isso mudou, aí, pum, ok, achei um lugar que o cara está pensando a respeito disso também. Né? Isso é importante também, achar gente que está pensando como você, está preocupado como você. Né? E não era sparring, não era dar soco um no outro, era como isso funciona. Né? Entender engenharia reversa, como é que isso funciona e como é que eu faço para utilizar.
Foi feito um teste em que vários criminosos, observando uma cena na praça, botaram uma cena, uma filmagem numa praça, assim, as pessoas andando na praça, numa rua de comércio, andando, todos eles escolheram as mesmas vítimas, sem saber que eles tinham um do outro. Eles olhavam, ficavam 2 minutos, 1 minuto, olhando uma cena, 1 minuto a 2 minutos, e eles escolhiam a vítima a partir daquilo. E sempre eram as mesmas vítimas. Então eles têm um mecanismo de escolha da sua vítima. Então não é do nada que o cara te ataca. Ele escolheu você e você não viu isso. Então você não tem noção de como é que você é escolhido, né? O que você faz, a maneira que você anda, a maneira como você está se comportando, o seu gestual corporal, ou seja, o que nós chamamos de linguagem corporal, está atraindo um predador. Você é aquele bichinho que fica balançando assim e o gavião vem e pega, né? Então, só que você não sabia que existe gavião e que bichinhos que balançam assim são pegos. Então a diferença é você estudar como são o comportamento de agressores, como é que eles escolhem, como é que ele faz o cherry pick deles, né? Como é que eles selecionam vítimas e como são os ataques. Todos os ataques são assim? Quais são os ataques mais comuns? Né? Aí, onde são os lugares onde ocorrem ataque? Brigas de bar, prisão, né? Violência doméstica e violência, agressão por estupro, né? Em locais. Então os agressores se comportam, aí você vai ver 100 casos, 200 casos, 3.000 casos, os caras atacaram daquele jeito. O cara atacou assim. Então não importa o que eu fale que não existe esse ataque, porque em 3.000 casos o cara atacou assim, então só pode ser que eles atacam assim. Então o que falta nas artes marciais é a parte mais científica, né? Gente pesquisando como o corpo funciona, como a mente funciona, para poder utilizar como ferramenta, porque aí você consegue extrapolar, né? Agora, se você só tem a informação por si só é pobre. Então, a ciência da guerra, ou a ciência marcial, existe há um tempão, né? Assim, fora do Brasil, desde os anos 40, 50, estão se pesquisando sobre esse assunto. E aqui a gente está aquém ainda, né? A gente não está pesquisando isso, mas a gente está falando que faz arte marcial e que sabe se defender. É meio estranho, né? É um paradoxo isso, né? Se eu nunca estudei nada sobre ciência marcial e eu sei arte marcial, será? Será que eu realmente sei? Será que eu realmente sei todos os contextos, né? Porque uma coisa é minha experiência pessoal ou sua, né? Ou de qualquer pessoa, que ela já brigou na rua, que ela tem um trabalho policial, né? E aí você tem que dar a resposta para aquela demanda, né? Mas ainda assim é experiência, não é ciência, né? Então a gente não pode confundir empirismo, ou seja, aconteceu isso e eu resolvi. Eu já ouvi isso até. Eu fui atacado e resolvi com X coisa. Com judô, por exemplo. Beleza. Mas isso não quer dizer que em todas as situações vai resolver. Só quer dizer que naquele caso específico, aconteceu, deu sorte. A gente não pode incorrer na sorte para defesa pessoal. Ela tem que ter uma coisa mais estruturada, né? Então, eu acho que no caso, nós chamamos isso de ciência, né? Então, tem uma ciência marcial e ela existe, a gente pesquisa, vê como é que funciona, como é que as pessoas atacam, como é que elas se defendem no mundo real. Não no mundo de 100 anos atrás, por exemplo, ou 200 anos atrás, ou 2.000 anos atrás, sei lá, né? Era muito diferente 2.000 anos atrás. Contexto primeiro, né? Assim, o fundador, ele teve uma experiência de guerra, batalha real, né? Ou seja, enfrentou uma guerra, lutou com pessoas e aprendeu a defender sua vida. E aí ele tinha um conceito de autodefesa, claro, né? Ele sabia se defender de um ataque e tinha uma visão filosófica, né? De religião, iluminação, criar uma ponte entre os homens. Então esse é um aspecto sensacional do Aikido. Mas ele tinha a habilidade para se defender. Então a gente confunde alguns elementos que extrapolaram, né, que sacaram como é que era, Gozo Shioda, Yamaguchi, que lutaram na guerra, com outro cara que só treinou Aikido, né? Então esses caras tinham uma experiência de confronto, eles sabiam o que acontece, né? E a gente pode aprender isso, com certeza, mas não é só teórico, tem que haver aí uma especialização maior. E o que acontece nos dias de hoje é que as pessoas só têm a filosofia, né? Elas têm um conhecimento grande de filosofia, elas falam de Aikido, essa questão de resolução de conflito, resolução de confronto, mas elas não têm experiência de nenhum nem outro muitas vezes, né? Então elas estão falando em terceira via, né? Ou seja, vamos falar de harmonia, né? Por conta do próprio movimento hippie, essa questão que veio nos anos 70, 80 de paz e amor, energia, né? Isso encantou as pessoas, né? Vamos trabalhar com energia e tal, mas você não tem capacidade de impor harmonia caso seja necessário, né? Você não tem capacidade de
se tiver que parar uma coisa, você conseguir parar essa força, né? A gente ouve muito a palavra Budô, né? Que quer dizer parar a alabarda, né? Mas para parar ele, você tem que ter alguma força, você tem que ter alguma capacidade para parar. Ele não vai parar só porque você conversa. E é uma questão também de dicotomia natural que acontece no Ocidente, né? Que a mente é superior ao corpo, né? A gente tem essa ideia, mente, corpo e espírito, como se fossem 3 entidades, e sendo que a mais importante é o espírito. Então, se é uma coisa espiritual é boa, né? Se é uma coisa mental é melhor ainda, e se é corporal não presta. Então, essa própria hierarquização dos conceitos faz com que Aikido e outras modalidades que falam muito da mente e do espírito sejam positivas, e a coisa que lida com o conflito com o corpo, aí é meio, não, isso aqui é coisa de gente não inteligente, né? E isso é ruim, né? Traz uma lacuna na tua experiência corporal, né? Como você vai, porque você usa o corpo, né? A gente vê muitos praticantes de artes marciais cujo corpo está deteriorado. Eles praticaram a vida inteira, falam muito de energia, filosofia, mas o corpo deles não corresponde, né? Eles estão obesos, estão doentes, estão cardíacos, estão com um monte de problema, né? O que houve, né? Então, qual é essa prática de arte marcial aí que está acontecendo? Então, eu acho que é isso que faz um desvio grande conceitual. A ciência marcial, como a gente conhece, ela começou lá no começo da guerra, né? Tipo, antes até um pouquinho, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, eles começaram a perceber como os soldados procediam. Eles precisavam ensinar um soldado a ir para a guerra, e como todo ser humano, ele tinha medo. Então ele tinha que aprender a matar pessoas, porque na guerra você vai matar alguém, e não ser morto, né? E como é que isso funcionava, né? Então eles começaram a perceber alguns comportamentos que as pessoas tinham. Como o feromônio, eles descobriram o feromônio, né? Como é que o cheiro de pessoas influenciam você? Como é que uma linguagem corporal, né, influencia você? Como é que você percebe que o cara vai te agredir ou não vai te agredir, né? Eles perceberam que, por exemplo, apesar de todo o treinamento de tiro que eles tinham, né, atirava, no ambiente de confronto real, na guerra, 90% dos tiros era esmo. Ninguém mirava, né? Então eles todo mundo estava atirando, mas ninguém estava acertando ninguém, né? Mas estava atirando, pelo menos, né? Todo mundo tava. Então eles perceberam que, mas não é só dar porrada, né? Ou seja, não é só atirar. Aí eles falaram, mas ninguém morre. Então tem algo errado aí, tem que atirar para acertar o outro. Então começaram a pesquisar o que acontecia, né? Que o objetivo numa guerra é ruim mesmo, né? É você fazer que o inimigo morra o máximo possível. E nos anos 70, com a guerra 70, 80, com a Guerra Fria, aquele negócio todo, começaram a pesquisar cada vez mais, porque aí entendeu-se da importância disso para superar o inimigo. Não era mais só força bruta, tinha que haver uma certa inteligência. E começaram a pesquisar como é que eles ensinavam o soldado a ser mais eficiente. Então, aí descobriu-se que fisiologia do corpo, né? Onde a pessoa morre, quando você atira nela ou quando você esfaqueia ela, né? Não adianta esfaquear um monte de lugar, você tem que esfaquear porque ele para de gritar e morra. Então eles começaram a pesquisar, onde são os pontos mais vulneráveis da fisiologia humana para matar. Então alguém começou a pensar, né? Aí alguém começou a pensar em termos de fisiologia, né? Onde que mata e como é que conserta, e depois aonde que funciona a mente da pessoa, né? Porque os soldados também chegavam traumatizados, né? Depois de ter matado gente, como é que a gente quebra isso, né? Aí tem a desassociação, né? Você pode ver em qualquer filme, o inimigo é chamado com um apelido, né? Ele tem um apelido, ele tem os China, os Japa, os amarelos, os vermelhos, eles vão colocando uma outra coisa, porque dessa maneira ele desumaniza o inimigo, né? Porque a gente tem dificuldade de matar seres humanos, então a gente desumaniza o inimigo, a gente coloca uma carinha estranha, uma cor, qualquer coisa, aí você começa a desassociar de gente, aí você consegue matar ele melhor. Então eles começaram a entender que funcionava, né? Para educar o cara, então começaram a estudar os efeitos disso no comportamento humano. E aí começaram a achar características de pessoas que comportamento animal, que é presa e predador. Então eles começaram a ver essas correlações na forma como as pessoas escolhiam as vítimas, a forma com que eles atacavam, os ataques. Então começou a se criar um estudo em cima disso. Isso que foi a grande sacada. Então começou a se criar um outro universo, onde é o ponto fraco, né, que a gente aprende na arte marcial, mas de uma outra maneira. Uma outra visão, como destruir o outro o mais rápido possível e como se proteger disso. São pelo menos 50 anos aí de estudo, 50, 60 anos de estudo já em ciência marcial para entender a psique,
e a fisiologia, antes de mais nada, né? Como é que a cabeça de um agressor funciona e como é que o corpo dele funciona e como é que o meu corpo funciona e minha cabeça funciona nesse mesmo cenário.